Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Hoje o meu convidado é o maestro, compositor e membro fundador da banda RPM, Luiz Schiavon. Olá pessoal, meu nome é Luiz Schiavon e é um grande prazer estar aqui no canal Vida e Performance, batendo um papo com o Bira, um grande amigo, e espero que o bate-papo seja legal e proveitoso para todos, tá bom? Grande abraço e estamos aí. Valeu! Luiz, viver profissionalmente da música já era sua meta na juventude ou você pretendia seguir carreira em outra profissão? O sonho de viver profissionalmente de música é uma coisa que a gente carrega desde a formação, né? Eu estudo música desde os 4 anos de idade, me formei, sou formado no Conservatório, sou maestro, formado pelo Conservatório Mário de Andrade. Quando você se volta para a área pop, que sempre foi o meu objetivo, a intenção é de ter uma possibilidade de viver profissionalmente disso, né? Eu sou arquiteto também e trabalhava na época, antes pré-RPM, vamos dizer assim, eu trabalhava com engenharia de transportes e fiz inúmeros trabalhos nessa área e fui estagiário da CT, da então iniciante CT. Meu número de funcional, eu lembro até hoje, é 029. A CT foi fundada em janeiro ou fevereiro e eu entrei em 1º de abril, por incrível que pareça, não é mentira. E então você tem esse sonho, né? Quando houve uma crise na área de engenharia, de 81 ou 82, por aí, e eu fui demitido da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa grande. A gente fazia trabalhos para o Iraque, estradas, enfim, e tive que me voltar para a música como ferramenta de sobrevivência. Voltei a dar aula de piano, coisa que eu fazia quando tinha 14, 15 anos de idade, e tocar à noite, né? Tocar em boteco pelo frango e uma Coca-Cola, como a gente sempre brincava, né? E assim foi, e lentamente a coisa musical se fixou. Depois, com o RPM, a gente começou também a tocar em locais pequenos e por qualquer dinheiro, na verdade. O que a gente queria era mostrar o trabalho da banda, e foi assim. E então, quer dizer, o sonho de jovem de viver da música veio por uma necessidade, né? Então funcionou dessa maneira e ainda bem que deu certo. Estou nisso até hoje. Lembro como se fosse hoje a explosão de hits do RPM com o lançamento do compacto de 1984 com Louras Geladas e Revoluções por Minuto. Você já fazia ideia sobre o fenômeno que a banda se tornaria no Brasil? Bom, respondendo a questão se a gente imaginava o que poderia acontecer com a RPM, né, depois do sucesso de Louras, e lembrando que Revoluções por Minuto, RPM, né, a música RPM, que era do compacto de 84, foi a primeira música censurada na Nova República. E então a gente saiu com um compacto que só tinha uma música, era só Louras Geladas, o resto não podia tocar em rádio. Depois o pessoal mandou a censura pip, e saiu tocando todas as rádios e tudo. Mas era uma insanidade pensar no que estaria pela frente. É impossível, ninguém conseguiria imaginar o volume e a intensidade que foi a carreira da gente, né?
Na sua visão, o que foi mais desafiador para as bandas dos anos 80, que entraram na década seguinte se deparando com a mudança conceitual, sonora e visual a partir da substituição do vinil pelo CD e da chegada na MTV no Brasil? Acho que o que foi mais desafiador para as bandas dos anos 80, entre elas o RPM, mas eu acredito que para praticamente todas, não é enfrentar a mudança do panorama musical, nem da mudança da mídia. Vinil para CD, na verdade o CD do RPM, o primeiro CD saiu em 86, então isso não era novidade para a gente. O que era a grande dificuldade para mim, e eu imagino que para outras bandas também, porque eu mantenho contato com quase todos até hoje e todos são unânimes nisso, é conseguir administrar a fogueira interna da banda, entendeu? Porque na hora que tá todo mundo carregando o piano, tá todo mundo junto, né? É a brodagem, é irmão e tal. A hora que a porra estoura e você começa a vender bem, fazer muito show e ganhar dinheiro, aí todo mundo quer aumentar a sua lasquinha. E administrar isso é uma coisa muito difícil. Eu acho que foi o que matou ou que sufocou a maioria das bandas dos anos 80 e o RPM, sem dúvida. Você é coautor da maioria das músicas do RPM e, além disto, compôs também grandes sucessos de temas de novelas da Rede Globo. Você escrevia somente as músicas ou escrevia as letras também? Na verdade, não. Eu sou coautor de todas as músicas. As letras sempre foram do Paulo, tá? Até agora, nessa nova versão do RPM, que o Nando e o Joey Palone dividem a tarefa de escrever as canções, as letras das canções. E aconteceu a mesma coisa com as novelas. Eu fiz 5 novelas e uma minissérie, e todas de grande sucesso. A primeira foi Rei do Gado, depois Terra Nostra, Esperança, Cabocla, e vai por aí, eu não me lembro de cabeça assim no estalo, compondo as canções, as melodias e escrevendo o arranjo de base e passando isso para colegas e para parceiros fazerem a parte lírica, né? E trabalhar as melodias também, ajustar, né? Fazer um ajuste da letra em função das melodias, em função das letras que estavam sendo desenhadas, tá? Então foi assim que a coisa sempre aconteceu. E eu sou, como eu falei, sou tecladista, arranjador, maestro, e escrevi alguns arranjos de grande sucesso e algumas canções que foram sucesso no Brasil e fora. Terra Nostra é um exemplo, Esperança, que foi gravada pela Laura Pausini e tocou no mundo inteiro, enfim. Então tive essa sorte de ter um canal para poder fazer esse tipo de coisa. Como chegou o convite para você dirigir a banda do Domingão do Faustão? Bom, o convite para a banda Domingão veio através do próprio Fausto, né? A gente se conhecia desde 84, por aí, e eu já trabalhava na Globo fazendo trilha para novela, e numa das trocas, vamos dizer assim, de equipe, um produtor sugeriu me chamar para dirigir a parte musical do programa, a princípio a banda Domingão, depois isso se expandiu, eu acabei fazendo a direção musical do próprio programa em si. Mas então essa iniciativa partiu do próprio Fausto e da equipe dele. O pessoal me conhecia de séculos, né? E foi assim que eu fui convidado e fiz a proposta de como montar uma banda que eu achava adequada ao porte do programa e da própria Rede Globo. A direção aceitou e fomos em frente. O resto foi história. 6 anos no ar
40 milhões de pessoas por domingo. Não foi fraco não. Luiz, por fim, fale sobre seus futuros projetos. O meu projeto de futuro é ter uma vida um pouco mais tranquila. Esse ano torto que a gente está vivendo, 2020, isso tudo reforçou um pouco a necessidade de estar em família, de estar em casa e de fazer um trabalho um pouco menos de estrada e ir para a noite todo fim de semana, tocar aqui, tocar ali. Um dia você está no Amapá, no outro dia você está em Goiânia, no terceiro dia você está em Minas. E eu estou com 62 anos, né? Então é bastante cansativo já. Essa possibilidade de ter uma vida um pouco menos intensa no sentido de ir para a estrada mesmo, de ir para a rua, foi uma coisa legal. Meu projeto de futuro é poder me dedicar à música, como sempre, é impossível viver sem, fazer meus shows com o RPM. A gente está numa nova formação, já lançamos 6 canções de sucesso, graças a Deus, está indo bem. E agora ter um pouquinho mais de tempo e de paz interior, entendeu? Para poder aproveitar um pouco de tudo que são, afinal são 45 anos de carreira, né? Não é um troço que começou ontem. Então eu já estou cansado, já sou um sexagenário, né? Furo fila de banco, essas coisas. E então minha intenção realmente é manter a banda funcionando, o RPM tocando, mas com um pouco menos de intensidade especialmente na parte de viagens.